Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, apresenta a palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, mas que também escreveu para os santos do Senhor pelo mundo afora em todas as eras, incluindo você e eu. Aqui está a vontade de Deus, Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Aqui está a vontade soberana de Deus que faz desdobrar outras vontades menores. Primeiro aos Tessalonicenses 4, verso 3. Pois esta é, de novo no singular, a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é a nossa santificação. A vontade soberana e primária de Deus é que eu e você sejamos santos ao Senhor. E tudo quanto Deus fizer, todas as orações que Deus responder a você e a mim, todas as revelações da sua vontade, seja para casamento, para business, negócio, estúdio, moradia, posicionamento geográfico, futuro, serão apenas desdobramentos plurais para nos empurrar para o centro dessa vontade soberana, que é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Esse é o prazer de Deus. Quer dar prazer a Deus? Seja santo. Quer realizar o beneplácito, capricho de Deus? Seja santo, Senhor. E aí você vai realizar a vontade de Deus, Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? Não, eu pensei que o pastor Sérgio Elias ia me ajudar a entender com quem eu tenho que casar. Qual é a vontade de Deus para o casamento? Mas se você parar para pensar, vai perceber que a vontade soberana de Deus é uma chave que desvenda todas as vontades menores da sua vida. Percebi que Deus não está tão preocupado com a cor dos olhos da pessoa com quem você vai se casar, nem da pele, mas muito mais se esse casamento vai contribuir para a sua santificação. Aleluia. A gente olha pela cor dos olhos, pelo tipo de cabelo, pela profissão, do candidato da candidata. Mas eu suspeito que qualquer pessoa que contribuir para a sua santificação será da vontade de Deus. Você está livre para se casar? Qualquer pessoa que te ajude a ser mais santo. Aleluia. Faz sentido o povo bom. E onde morar? Que business abrir? Aonde estudar? Qualquer coisa que lhe ajude a ser mais santo. Isso também opera na direção oposta. A equação funciona na direção inversa. Qualquer coisa que lhe subtrai a santidade não é da vontade de Deus, por mais agradável ou atraente que seja. Porque a vontade de Deus a última e soberana, é a sua santificação. Mas nós preferimos ficar rolando no leite da meninice espiritual, perguntando: mas qual é a cor do carro vermelho e azul que eu devo comprar? Qual é a cor dos olhos? Isso é meninice, porque na verdade não responde à pergunta maior: o que pode contribuir para que eu seja mais santo? Isso pode até afetar a questão da igreja que você deve congregar. Será que eu devo sair dessa igreja? Isso vai contribuir para a sua santificação? Eu sei não. Porque a Bíblia diz que não devemos deixar a nossa congregação como é a costume de alguns. A vontade de Deus é qualquer coisa que contribua para que eu seja mais santo, mais separado para Ele. Ser santo é o estado, e o processo que contribui para a concreção desse estado é a santificação. É a diferença entre a casa e a construção. A casa é o produto final, a construção é o processo de dias, meses ou anos que contribuem para a realização daquela casa.
santo é um estado e a santificação é um processo. A vontade de Deus é que eu viva em processo constante de santificação, sendo cada vez mais separado para Deus. Ou seja, que o reino, o governo de Deus, a cada dia se expanda para conquistar os limites de todas as áreas da minha vida. O reino de Deus, o governo de Deus, tão romantizado, tão empurrado para o futuro, embora obviamente, de acordo com a Bíblia, o reino de Deus tem uma realização final no futuro, mas o Senhor disse que o reino de Deus já está entre vocês, já é para viver no governo de Deus agora, já é para ser conquistado. Em outras palavras, Deus quer ser Senhor do meu casamento. Então, se o Senhor é Senhor de algumas áreas da minha vida, mas não é ainda o Senhor da minha casa, Ele quer estender o seu governo, o seu reino, de modo que o meu casamento também esteja debaixo do seu domínio. Isso se aplica às minhas finanças, isso se aplica à maneira como eu trato o meu cônjuge, isso se aplica à maneira como eu me relaciono com os meus empregados, com o meu patrão, com o meu vizinho. Isso tem a ver com o meu vocabulário, tem a ver com os meus prazeres, com as coisas que eu gosto e uso e faço. Deus quer dominar todas as áreas da minha vida. Ele tem direito a isso porque Ele é Senhor. E não quer ser apenas Salvador da minha alma, mas Senhor de todas as áreas da minha vida. Ser santo é separar para Deus, consagrar para Deus tudo quanto tem a ver com a minha experiência humana nessa terra, e não deixar nada de fora. Não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas essa área aqui é minha, eu não deixo ninguém entrar aqui. Isso aqui é um problema que eu tenho de infância, isso é um trauma, isso é um hábito, é um costume. Não. Deus é Senhor de tudo menos do meu computador. Deus é Senhor de tudo menos dos sites que eu procuro pela madrugada solitária na minha casa. Isso é um terreno que é meu. Todo terreno que for seu é uma porta aberta para o domínio do diabo na sua vida. O diabo você não vai tocar em território que pertence a Deus. Então entregue para Deus tudo de uma vez. Enquanto for seu, está sujeito a ser sabotado por Satanás. Então a santificação me protege. Ser santo é consagrar, separar para Deus todas as áreas da minha vida. Por isso a esposa, quando se converte, ela obviamente vai ajudar a santificar a sua casa. Quando o marido se converte, ele inicia o processo de santificação do seu lar. Se os dois se converterem, melhor ainda. E essa é a vontade soberana de Deus. Aleluia. Se você concorda, diga amém. Amém. Antes de terminar, fica a questão: por que será que a nossa santificação, a nossa separação e consagração para Deus, ou seja, a expansão do domínio, do governo de Deus na minha vida, por que será que esse processo todo é tão importante a ponto de se tornar a vontade de Deus, o beneplácito, o prazer que Deus tem para si mesmo? E para responder essa pergunta, eu queria voltar com você um pouco no tempo, pelo menos imaginar um regresso ao tempo, a um período na história, antes mesmo da criação humana, quando lá nos céus, antes que o homem e a mulher fossem criados, Deus era adorado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, e um desses anjos, desses seres celestiais magníficos, era Lúcifer. Você deve ter ouvido falar que o diabo, hoje também chamado de Satanás, serpente, ele foi no passado um anjo de luz, Lúcifer. E alguns estudiosos chegam a afirmar que Lúcifer, esse anjo de luz, nutria atribuições fabulosas, era um anjo cumprido do louvor, da adoração ao Senhor, que tinha um acesso especial à presença do Todo-Poderoso, até o dia em que, por razões misteriosas, porém indicadas no Antigo Testamento, Lúcifer se rebelou contra o Todo-Poderoso e quis ser mais do que Deus, e por isso ele foi banido dos céus. O que Lúcifer tentou, na verdade, foi contaminar a cultura dos céus. O céu tem uma cultura, meus irmãos. Existe uma cultura no céu. Eu falei para vocês que quando eu me converti, eu percebi
percebi que havia uma cultura na igreja. Havia um vocabulário, uma conversa, um jeito de ser. E logo, logo fui me habituando à cultura de um cristão evangélico. O céu também tem cultura. Cultura é muitas vezes definida como a maneira pela qual um determinado grupo interpreta e vivencia a sua existência. Há uma cultura portuguesa, há uma cultura angolana, há uma cultura brasileira, há uma cultura americana, há uma maneira de viver a vida. Dentro de cada cultura há subculturas. Por exemplo, um brasileiro no Brasil não é o mesmo brasileiro nos Estados Unidos. O brasileiro no Brasil é uma subcultura, é uma outra cultura. E demora para que pastores entendam isso, que estão lidando com outro grupo cultural, na verdade. Até o deslocamento geográfico pode criar uma nova cultura. Então, cultura é a maneira como um grupo interpreta a vivência e a existência. O céu tem uma cultura. O céu tem um jeito de ser. E a cultura do céu chama-se santidade. Lá no céu é comum ser santo. Se há uma moda no céu, essa moda é ser santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é. Os anjos são santos, as músicas são santas. Aliás, a letra das músicas nem são complexas, são simples. Santo, 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 santo é o Senhor. Essa é a linguagem do céu. Não existe nada contaminado ou impuro no céu. Enquanto as culturas da terra são gestadas por matrizes humanas, a cultura humana é gerada por matrizes humanas. A mídia, a moda, os hábitos, as tradições. No céu, a cultura da santidade é gestada pela própria soberania de Deus. Não vem de nenhum outro lugar senão da própria santidade de Deus, o jeito celestial de ser santo. Porque Deus diz, sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo e pronto, acabou. É da boca de Deus que sai a cultura do céu. É do jeito, é do caráter de Deus que o céu encontrou o seu jeito de ser. Quando você chegar no céu, você vai perceber como isso é verdade. Quando você atravessar os portões da glória e perceber o som diferente, quando o seu coraçãozinho parar de bater aqui e você atravessar os portões celestiais, perceber o som, perceber o cheiro da santidade de Deus, perceber a luz da glória celestial, quando você descobrir que chegou lá, vai ser bom. E você vai constatar. Você só não vai se lembrar disso porque você vai estar tão ocupado adorando a Deus que não vai se lembrar do pastor Sérgio Elias, da pregação dele que chegou lá. Mas você vai constatar como a cultura do céu é santidade. Tudo lá é santo. Tudo no céu é santo. Tudo no céu cheira a santidade, meus queridos. Não há nada impuro. Por isso, quando Lúcifer se rebelou, ele teve que ser banido dos céus, para que não sabotasse a cultura do céu. Desobediência, rebelião não pode entrar no céu. Então, na primeira vez, primeiro momento em que Lúcifer se rebelou, Deus teve que bani-lo para salvaguardar a cultura celestial, para que o céu continuasse sendo santo. Por isso, a vontade de Deus é a nossa ser santo. É viver na terra como quem se prepara para morar no céu, como quem está indo para algum lugar. Se você vai morar no céu, seja santo. Eu não serei o primeiro fofoqueiro a entrar no céu. Eu não serei o primeiro adulto impuro, maligno, malvado, perverso, roubador, trapaceiro a entrar no céu. Eu não serei o primeiro agressor, ofensor, desonesto, corrupto a entrar no céu, porque o primeiro que tentou ser foi banido de lá. Ainda bem que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. E agora, uma vez lavados pelo sangue de Jesus, nós ouvimos a boca do Senhor dizer: sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo é viver na terra como quem vai morar no céu. Ser santo é preparar-se para a cultura celestial. Você vai morar nos Estados Unidos? Vai mergulhar na cultura americana? Começa a gostar de hambúrguer, de cachorro quente. Isso faz parte da cultura americana. Vai morar no céu? Glória a Deus. Seja santo, como o Senhor nosso Deus é santo. Expulso do
Ele vem para a terra, chega aqui na terra, expulso, cai como um raio dos céus. O mestre vai dizer mais tarde que viu Satanás como um raio cair do céu. Ele vem à terra e vem com uma agenda, com um propósito. Ele vem intoxicado, contaminado de ódio, de ira, de vingança contra o Criador, mas ele não pode tocar o Criador. Ele não tem poder para se vingar contra Deus. Ele vem para a terra com uma só agenda. É como se Lúcifer dissesse para Deus: muito bem, tu me expulsas do teu céu, não é? E me lanças para a tua terra recém-criada. Mas já que a santidade te agrada tanto, eu vou gerar na tua terra uma cultura que é completamente agressora e oposta à cultura do teu céu. Se tu me expulsasses de lá, mas eu vou contaminar a terra que tu criaste com a cultura da rebelião, da desobediência, da transgressão, da impureza, para que todas as vezes que tu olhares do teu céu para a tua terra, tu tenhas desgosto. O céu te dará prazer, mas a terra será o teu desgosto. Vou fazer o que eu puder para amargar o teu beneplácito. Essa é a agenda de Lúcifer, do diabo na terra. Por isso, toda vez que alguma ideia nova, alguma prática cultural, algum costume contribui para a contaminação espiritual do povo de Deus, essas coisas não vêm de outro lugar senão do coração contaminado de Lúcifer. E aí Deus então manda seu filho Jesus ao mundo, e o Senhor vem como emissário da vontade de Deus. E quando o Senhor nos ensina a orar, logo no início do seu ministério, Ele diz lá em Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, meus filhos, minhas filhas, orem assim: Pai nosso que está no céu, onde a cultura é a santidade, santificado seja o teu nome. O primeiro elemento da oração do Senhor é a santidade. Santificado. Se você quer falar alguma coisa sobre o nome de Deus que vai agradar o coração dele, diga que o nome dele é santo. Aleluia. Porque a santidade é o beneplácito. Santificado seja o teu nome. Venha o teu governo. Jesus vem completamente afinado com o coração do Pai. Ele não pede a cor do carro, não pede aonde morar, mas a preocupação dele, até na oração que ele nos ensina, é essa: venha o teu reino, o teu governo, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, aqui na terra contaminada por Satã, como ela é feita nos céus, onde a cultura é a santidade. Aleluia! Que oração fabulosa! Que pena que alguns convertem essa oração numa reza mecânica, porque o conteúdo dela é revolucionário. O cristão que entender a oração do Senhor vai perseguir a vontade de Deus, e Deus como o mestre ensinou. Nos céus, os anjos obedecem a tua vontade com uma rapidez absurda. Nunca Deus vai dizer ao anjo, nunca Deus vai dar ordem ao anjo a nosso respeito: vai na terra agora e livra aquela minha filha que está prestes a sofrer um acidente de automóvel. O anjo não vai dizer agora, não, depois, eu não estou sentindo, eu não tenho tempo. Jamais, senhores! O anjo virá imediatamente, até porque se ele não obedecer, será banido dos céus. Porque a cultura dos céus é a cultura da obediência. E o mestre disse: meus filhos, minhas filhas, peçam que a vontade de Deus seja feita na vida de vocês com a mesma velocidade, com a mesma prontidão como ela é feita nos céus. Quando isso acontecer, o reino dele será expandido na terra. E aí Deus vai usar homens e mulheres comuns como eu e você para dar a resposta que Lúcifer precisa receber. Aleluia. Enquanto Lúcifer diz: eu vou fazer da terra um lugar do teu desagrado, Deus levanta a igreja e diz: sejam santos, e faz da igreja o seu prazer. A igreja é a resposta de Deus para o inferno, meus irmãos. A sua santidade é o sopro na cara do diabo. Foi por isso que quando Deus olhou para a terra e viu um homem chamado Jó, santo,
Mas quando Deus viu um santo, se levantou e falou: vem cá, agora eu vou te mostrar. Você vive me dizendo que crente nenhum me adora de verdade. Vive me dizendo que os crentes só me seguem por interesse. Você vive me dizendo que os crentes só me buscam porque precisam de casa, dinheiro, namoro, casamento. Eu vou te mostrar agora um homem que é santo em toda a sua maneira de viver. Santidade é a forra de Deus contra o diabo. A sua santidade é a forra de Deus contra o diabo. É a vingança de Deus contra o inferno. Você consegue receber essa palavra no seu espírito? Diga amém. Essa é a vontade de Deus. Homens e mulheres como você e eu, que amem a santidade. Deus olha para isso e sente prazer. Esfrega a sua santidade na fuça de Satã. Você está vendo ali? Satanás. Ele está sem emprego. Está comendo arroz com feijão, mas não está murmurando, não está reclamando, está me adorando, está indo para a igreja, está indo para o culto, na 11ª conferência de adoração profética. Está vendo? Mal tem dinheiro da passagem, mal tem dinheiro para trabalhar amanhã, mas não está reclamando, está me adorando. Você está vendo, Satanás? Há um povo que é santo na minha presença. Você está vendo? Ele está triste, angustiado, enfrentando inúmeros problemas, mas está ali um homem sincero, reto, temente a Deus, que se afasta do mal. Santo. Está vendo a minha filha enquanto ela limpa a casa, cansadinha, tadinha, já limpou 3 casas hoje, mas está contando os minutos para chegar em casa, tomando um banho, talvez sim, talvez não, se der tempo, mas ir rapidamente para minha casa me adorar. Está vendo aquele jovem solteiro na minha casa, Satanás? Enquanto seus amigos zombam dele porque ele resolveu esperar até se casar com a mulher que eu vou colocar na vida dele, não se promiscui, não pratica sexo fora do casamento, e é motivo de zombaria dos amigos, a cada família. Você está vendo, Satanás? Aquela exceção andando ali, de metrô, ali vai um santo. A sua santidade é a vingança de Deus contra você. E é o que traz prazer ao coração de Deus. Por isso que a santificação é tão importante, porque ela resolve um conflito que começou no céu, antes mesmo da criação do homem. E por isso, a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: sejam santos em toda maneira de viver, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Vida no Espírito é vida de santidade. É viver em busca da vontade de Deus, de Deus. Esse caminho não é para todos. Essa vereda não é comum, não é ordinária. Mas o Espírito de Deus está trazendo revelação a você nessa noite, a respeito de um caminho muito mais excelente. Amém, Deus. Revolucionário. Vivendo debaixo da vontade de Deus, sendo santo e vivendo em processo constante de santificação. Cada vez que eu e você dissermos não ao pecado, obviamente com a graça e com a ajuda do Espírito Santo, porque nós mesmos não somos nada, mas cada vez que nós rejeitarmos a proposta da carne e do pecado, obviamente nós estaremos caminhando em direção à vontade de Deus. Eu quero concluir, mas antes de terminar, muito obrigado. Antes de terminar, quero propor alguma coisa ainda um pouco mais radical, se você me permitir. Pode ser? Espero não me escandalizar com isso, mas eu sei que você é espiritual e vai entender a palavra do Senhor. Pastor Sérgio, eu sempre imaginei que a salvação
da minha alma fosse, na verdade, a vontade prioritária de Deus. Sempre achei que a salvação do pecador fosse até mais importante do que a santificação do pecador. Que há pessoas que se convertem e logo morrem, nem tem tempo de viver uma vida de santificação, mas elas são salvas, não são? Sim. São salvas pelo sangue de Jesus, por terem se arrependido dos seus pecados e elegido Jesus como Salvador de suas almas. Isso é indubitável. E nisso creio, por isso prego, por isso sou pastor, por isso evangelizo, por isso anuncio a salvação pelo sangue de Jesus. Mas eu quero finalizar propondo o seguinte: que a salvação é, na verdade, o bônus da graça de Deus para homens e mulheres arrependidos, enquanto a santificação é o alvo, como já propus até agora, discorrendo sobre a vontade de Deus e de Deus. Muitas pessoas pensam que o propósito primordial de Deus é a salvação do mundo. De fato, a salvação da humanidade é inquestionavelmente importante na consecução do propósito de Deus em relação à humanidade. Tanto isso é verdade que Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer em uma cruz e assim tornar possível o acesso dos que creem ao perdão de pecados e à vida eterna no céu, conforme está escrito em João capítulo 3, verso 16. Quem pode recitar de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fato. Qualquer pregador que acreditar diferentemente disso está errado. Eu não sou um deles nesse sentido. No entanto, o entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus como sendo a nossa inteira santificação vai nos fazer entender que a salvação torna-se então a porta de entrada para esse processo. Até porque só pode ser santo o salvo. O perdido não pode ser santificado. Então, a única maneira do indivíduo entrar no processo de santificação, de se aclimatar à cultura celestial, é primeiramente sendo salvo. E a analogia que explica isso é a analogia de uma viagem de avião. Nós viemos de Paris para cá, eu e minha esposa, e o nosso objetivo principal, a nossa vontade primordial, era chegar a Lisboa. Mas a fim de chegar a Lisboa, ou seja, viajar do ponto A para o ponto B, nós tivemos que entrar no avião, passar pela porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Ninguém pode ser santo sem ser salvo. Por isso o evangelho tem que ser pregado. Mas se uma pessoa é salva e não é santificada, por isso muitos voltam atrás, se desviam, e aquela salvação gloriosa é diluída na contaminação com o pecado. É importante que eu seja salvo para que eu possa passar pela porta, ter meus pecados perdoados, ter o meu coração lavado no sangue de Jesus, e logo entrar nesse avião que me leva do ponto A para o ponto B, ouvir a voz do piloto dizendo: já que você entrou, aperte os cintos e seja santo, porque aqui dentro desse avião a cultura é santidade. Você entendeu? Diga aleluia. Meus irmãos, a salvação na verdade é maravilhosa. Eu louvo a Deus pela graça que me salvou. Mas pensando bem, a salvação só beneficia a mim, não beneficia a Deus. A salvação, por isso, chamam de bônus, porque Deus não ganha nada com a minha salvação. O céu continua sendo o céu sem serranias de faria. Se eu não for para lá, não muda nada. Se você não for para o céu continua sendo um lugar maravilhoso. Quem precisa do céu sou eu e você. Amém. Por isso que a salvação é o meu bônus. Agora, a santificação interessa a Deus, a minha santificação. Por isso eu tenho que ser salvo, lavado no sangue de Jesus, me arrepender dos meus pecados, me converter, ter meu nome escrito no livro da vida, mas não parar por aí e voltar a viver como um mundano. Senão essa salvação foi saltada. Mas a salvação só é legítima se ela me introduz no caminho da santificação, porque essa é a vontade de Deus de Deus. Por isso pregamos o Evangelho, por isso fazemos missão, para oportunizar a multiplicação dos santos. E já que ele só pode ser santo se for salvo, preguemos o Evangelho para que ele seja salvo. Mas não o deixamos lá salvo e mais perto do mundo do que antes, mas convidemos essa pessoa
para a senda maravilhosa da santificação. Porque no céu onde vamos morar, a cultura é santidade. Faz sentido, povo bendito de Deus? Sim. Ser salvo é maravilhoso, mas não pare aí. Se você parar na salvação, não sabe todo o processo. Salvação é apenas o primeiro passo na sua trajetória para o céu, que é um lugar santo. A cada dia, permita que o Espírito Santo conquiste todas as áreas da sua experiência humana. Santifica a Deus a sua linguagem. Santifica a Deus o seu olhar. Santifica a Deus as suas relações humanas. Santifica a Deus a sua maneira de ser empregado patrão. Santifica a Deus a sua maneira de ver a vida. Santifica a Deus as suas canções. Santifica a Deus tudo que Ele diz respeito, porque essa é a vontade do Senhor. Conquistar todos os espaços da sua vida. Então, se vida do Espírito é vida de cruz, vida do Espírito é também vida debaixo da soberania absoluta, da vontade de Deus. Você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. Você pode receber essa palavra no seu Espírito. E ela vai frutificar poderosamente. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Santificação nunca mais vai ser um capítulo à parte, um apêndice do menu da vida de crente. Ah, eu sei que tem uma coisa chamada... Não. Santificação vai ser a sua preocupação principal. Primeira. Se santificar é como vestir roupas para morar no céu. Roupas espirituais. Não estou me referindo a roupas humanas. Estou me referindo a festas de santidade. Aleluia! Lembra da palavra da grande festa? Quando o indivíduo chega na festa e o dono da festa vai cumprimentando os convidados. Como vai você? Tudo bem? Olha que traje bonito. De repente ele encontra um indivíduo que não está trajado com as vestes da festa. Espera, meu amigo. Você está indo na contramão da cultura da minha festa. Você devia estar aqui vestido dessa maneira. Você está fazendo aqui com essa roupa de impureza? Não. Ele nem sabe o que dizer. E você espera esse indivíduo e vai para fora, porque eu não admito que sabote a cultura do meu ambiente. Então, ser santo é começar a pôr a roupa que você vai usar na eternidade do Senhor. Está entendendo ou não? Ser santo é começar a vestir uma veste de santidade que vai identificar como membro da família, como convidado da casa, da festa. Deus não vai estranhar você lá quando você chegar. Vai olhar para você de alta a baixo e dizer: oh, mas que roupa bonita! Em Deus. Bem-vindo à minha festa. Coloque-se de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Levante as suas mãos ao Senhor que é santo. Santo, santo, santo. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia de glória. Os anciãos não se cansam, juntamente com os seres celestiais, de se curvar diante do trono do Senhor. E a cada vez que se levantam e olham para Ele, não resistem e clamam: Santo, Santo, Santo. Este é o som do céu, essa é a música do céu, essa é a atmosfera do céu para onde estamos indo. Esse mundo é temporário, nosso tempo aqui já está acabando. Cada dia é uma redução do nosso ticket de permanência na terra. Nós somos estrangeiros aqui, estamos indo para o nosso verdadeiro lugar. Aleluia! E os cabelos brancos na nossa cabeça provam isso. E o cansaço do corpo é o testemunho de que nosso tempo aqui é passageiro e está se esgotando. Mas a nossa cidade está nos céus. Nosso destino final. E nós estamos nos preparando para lá. E essa palavra veio como uma palavra de Deus para ajudar a despertar o seu entendimento, acordar o seu espírito, porque o tempo está chegando. Mais um pouquinho de tempo, que é de vir virá não tardará, diz a palavra. Não se distraia com essa vida, não perca tempo com esse mundo. Estamos indo para um lugar onde a cultura é a santidade. Eu e você chegaremos lá. Eu e você chegaremos lá pela graça de Deus.
E quando estivermos lá, nos uniremos aos seres celestiais e nos curvaremos diante do trono do Senhor. E vamos passar o tempo todo dizendo: Santo, 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 Santo. Pastor Sérgio, mas eu perdi o trilho, eu descarrilhei, eu não vigiei, eu acabei abrindo brecha para o pecado na minha vida. O que eu faço, Pastor Sérgio Elias? A palavra de Deus apresenta sempre um recurso de retorno à presença do Senhor. E esse recurso é o arrependimento. Não tem jeito para Lúcifer, não há recurso para Satanás, mas para você e para mim sempre haverá. Ainda que você tenha perdido o rumo e aberto a sua vida para o pecado, você pode hoje mesmo dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu fui lembrado do meu verdadeiro destino. O teu Espírito me fez entender para onde eu estou indo de verdade. Eu quero que o Senhor me perdoe, tenha misericórdia de mim, me traz de volta para a tua presença. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Gera em mim um coração puro. Lava-me com o ísopo e ficarei puro, ficarei mais alto que a neve. Pastora Denise, por favor, vem aqui orar por nós. Enquanto a pastora Denise ora, declare a santidade do Senhor. Abra a sua boca e declare que Ele é santo. E se você está buscando do Senhor perdão,